Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí, tá? Pessoal, esse vídeo aqui é para a gente dar sequência, né, às nossas aulas, tá? E a gente vai falar um pouquinho a respeito do Império Romano, certo? Então a gente vem tratando aí a gente viu a queda da República, certo? E esse vídeo é para falar um pouquinho, então, do Império. Eu vou tratar especificamente, tá, pessoal, do Alto Império Romano, né? Que esse momento foi um momento grandioso para Roma, um momento em que Roma se desenvolveu bastante, né? Os imperadores aí que assumiram, né, o controle do Estado romano, conseguiram desempenhar bem as suas funções, tá? Então esse é o momento aí do Alto Império, certo? Que vai mais ou menos aí, pessoal, do século I, aí de 27 a.C., né, que é quando é instalado, né, o Império, até 180 a.C., que é quando esse Alto Império Romano, né, esse momento bom, vai começar a degringolar, tá? Então, a gente pode falar, pessoal, que de uma maneira geral, certo? Então, tem o Alto Império, né, esse momento esplendoroso de paz, né, fronteiras protegidas, que vai aí de 27 a.C. até mais ou menos 180 depois de Cristo. E um Baixo Império, que vai de 180 a.C. até 476, ou melhor, 180 depois de Cristo, desculpa, até 476 depois de Cristo, quando o Império Romano do Ocidente cai, certo? E aí na sequência a gente vai eu vou conversar com vocês aí a respeito disso aí, tá? Então, pessoal, como vocês bem sabem, né, quem acabou se saindo vitorioso ali do processo, né, naquela briga entre o Marco Antônio e o Otávio, né, foi o Otávio Augusto, certo? Que chega ao poder, né, depois de vencida lá a batalha do Ácio, né, ali no Mar Egeu, certo? Então ele chega ao poder, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai concentrar, né, pessoal, todo o poder nas mãos dele, certo? No entanto, a diferença aí do Otávio Augusto é que apesar dele concentrar todo o poder nas mãos dele, ele não vai ser um ditador egoísta, certo? Ele vai conseguir preservar certos valores do passado republicano, tá? De Roma. Aí. Isso é muito importante. Alguns desses valores eu vou falar para vocês. Vou elencar um monte de coisa aí que o Otávio Augusto fez, né? Ele tentou sair, né? Falou que ia sair, aí os senadores falaram, não, fica aqui, você é a pessoa mais indicada para governar Roma, tudo bem, eu fico, né? E acabou ganhando aí o título de princeps, né? Uma espécie aí de primeiro cidadão romano, de primeiro governante romano, né? Certo? E que detinha ali todo o poder, certo? O poder nas mãos, né? Com o apoio do Senado, tá? Mas como eu falei para vocês, né? Esse clima republicano, por mais que ele tivesse concentrado os poderes, né, nas mãos dele, acabou sendo preservado. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante, tá? Então, nesse sentido, né, os magistrados, no período em que ele governou, né, continuaram sendo eleitos, certo? As assembleias, né, tanto a Assembleia Centurial quanto a Assembleia Tribal se reuniam para discutir questões, tá? Vocês veem, né? Então, vocês estão vendo aí, por mais que ele estivesse, né, no poder, ele tinha essa certa flexibilidade, né? Ao Senado, né, cabia administrar as províncias é, financeiramente, né? E o Otávio ouvia os senadores romanos, certo? Muito importante, tá? Então você está vendo, né? Ele foi conquistando, né, o espaço dele naquele contexto lá, tá? Bom, ele não era egoísta, né? Ele era uma pessoa, né, ele foi, né, um estadista bastante criativo, tá? Para ele, pessoal, para Otávio Augusto, o mais interessante é que ele sabia bem qual que era o papel do Estado, né, do Estado romano. Para ele, o Estado romano tinha o único papel, promover aí a felicidade, certo? Protegendo a civilização da barbárie e da ignorância, tá? Então é isso que ele acreditava e é isso que ele colocou em prática, tá? E aí nesse sentido, né, de promover a felicidade dos cidadãos romanos e das pessoas, ele promoveu reformas, né, melhorias em todo o império, tá? Como eu estava falando para vocês, né? Essa aula é para falar basicamente aí dessas conquistas, né, do Otávio, o que ele fez de bom, tá? Então ele reformou o exército, certo? Lembra que lá no finalzinho da República tinha acontecido aquele rebuliço, né? Os generais tinham disputado o poder. O que ele fez? Ele reformou, ele deu um plus no exército, né? Para que não ocorresse essas coisas, né? Para que o exército não fosse dominado por generais insanos,
certo? Generais egoístas e que causassem uma anarquia. Então ele conseguiu, né, ali, com essa reforma do exército, diminuir essas tensões, né, e ele acabou aumentando a profissionalização do exército. Tá? Esse foi um grande passo, né, do Otávio nesse sentido que eu falei para vocês. Tá? Na cidade de Roma, ele construiu vários aquedutos, né, levando água para Roma, servindo a população. Né? Além disso, ele canalizou, né, ampliou o sistema de canalização, mais pessoas puderam tomar daquela água, certo? Usufruir daquela água. Certo? Para vocês terem uma ideia, ele criou até um corpo de bombeiros, tá? Para reduzir aí o perigo, né? O perigo de incêndio, né? Que poderia assolar a cidade de Roma, tá? Então, muito interessante isso aí também, tá? Organizou uma força policial para reduzir a violência, né, urbana, pode-se falar assim, certo? Ampliou medidas aí de proteção social no sentido de garantir a distribuição de cereais às pessoas mais pobres, né, que não podiam comprar, certo? E também, obviamente, né, para cair aí no gosto popular, ele financiou aí os famosos combates de gladiadores, certo? Óbvio, né, pessoal? Óbvio, né? Entendeu? Então, né, tem que ter essa pitada aí de entretenimento, né? Afinal, o povo gosta, né? O povo gostava de ver um sangue escorrer lá em Roma, beleza, pessoal? Bom, o Coliseu não é dele, não foi ele que construiu, tá? Não foi Otávio, não, beleza? Além de tudo, pessoal, disso tudo que ele fez, ele consertou, né? Consertou estradas, estimulou as obras públicas em várias regiões do Império, certo? Corrigiu a tributação excessiva, né, que recaía sobre os mais pobres, né? Pô, eu quero um Otávio aqui no Brasil, governando o Brasil, ó que beleza, né? Ele combateu a corrupção e a extorsão, certo? Aprimorou a qualidade, né, dos governadores das províncias, certo? Estou falando para vocês, pessoal, esse vídeo aqui vai ser só a respeito das benesses aí do Otávio, né, que o Otávio proporcionou em Roma, tá? Muito importante, certo? Ele possibilitou que os habitantes, né, das províncias, muitos deles injustiçados, né, possibilitou que essas pessoas recorressem contra os funcionários públicos, né, os funcionários romanos, certo? E de certa forma, o que aconteceu? Né? Tudo isso gerou uma imensa gratidão, né, das pessoas, dos provincianos. Isso garantiu ali o apoio, né, dessas pessoas, tá? E ele formou ao redor do Estado romano, da burocracia imperial, ele trouxe para essa burocracia imperial pessoas bastante talentosas, né, e dedicadas ao Estado, certo? E desse jeito, essas pessoas conseguiram dar essa visibilidade, né, conseguiram fazer essa gestão boa do Estado romano. Então, o Otávio é considerado aí um dos principais governadores, se não o principal governador aí de todo esse período do Império, tá? Por conta disso que ele fez. Certo, pessoal? Bom, então, por conta disso, né, pessoal, dessas benesses aí que ele fez, dessa série de coisas que eu listei para vocês aí que ele fez, tá? Roma conseguiu viver por 200 anos aí, um período de 200 anos, o que a gente chama de Pax com X, né? Pax Romana, né? 200 anos de duração, né? Que foram aí esses, mais ou menos, né, 200 anos aí, que eu falei para vocês do Alto Império, né? Onde pesou a ordem, a paz, a tranquilidade, né? Roma viveu um período de paz, de ordem, tranquilidade, de administração eficiente, prosperidade, certo? Até mesmo os sucessores, né, como eu estou falando para vocês, do Otávio, né, que vieram depois lá na famosa dinastia Júlio Cláudia, né, conseguiram herdar esses valores aí, essas benesses que ele trouxe, né, que ele acabou proporcionando para os romanos, tá? Muito importante isso aí. Certo? Bom, tiveram alguns que pisaram um pouco na bola, né? Por exemplo, o Nero, certo? Que era um déspota, né? Um déspota totalmente egoísta, né? Cabe a ele aquela acusação de ter colocado fogo em Roma, tal, que vocês já devem ter ouvido falar. Né? E aí, obviamente, ele perdeu a confiança do povo, né? Dos generais, dos senadores, certo? Então, foi um momento de instabilidade, né? Um curto momento de instabilidade em Roma por conta aí do mau governo do Nero, tá? Certo? E ainda durante esse Alto Império, né, teve lá o Vespasiano,
certo? Vespasiano, que esse sim, né, mandou construir o Coliseu, né, o Coliseum, que governou de 69, né, 69 até 79 depois de Cristo, né? Ele mandou construir o Coliseu, como todo mundo sabe, já ouviu falar, né? Tem lá aquela foto, né, principal de Roma, todo mundo quer conhecer o Coliseu, entrar no Coliseu, ver qual é que é, certo? Para as lutas de gladiadores aí, certo? Então, o Coliseu, pessoal, tem alguns estudos aí que falam que o Coliseu ele era inclusive um palco de espetáculo, né? Ele tinha lá um sistema de drenagem ali, de tubos que permitia encher o Coliseu de água. Olha que interessante, né? E acontecia ali uma espécie de batalha naval ali com aquele Coliseu cheio d'água. Perfeito, interessantíssimo, tá? Então algumas escavações que se fazem aí lá no subsolo do Coliseu mostra isso aí, que era possível de encher o Coliseu, ele funcionava como uma grande piscina, tá? Então durante o governo do Vespasiano, tá? Quando o Vespasiano era o imperador. O Vespasiano, pessoal, já no governo dele, já começam a aparecer alguns problemas ali com os judeus, tá? Os judeus, a gente sabe, né, o único povo monoteísta, né, os hebreus e depois os judeus, né, o único povo monoteísta, tinham lá a adoração do próprio Deus, Yahvé, e obviamente o imperador romano nesse contexto, né, era considerado sagrado, certo? Então houve um probleminha lá com os judeus, tá? Em 70 depois de Cristo, não é à toa, né, que os romanos invadiram e destruíram o templo dos judeus lá na Judéia, certo? Na Palestina, tá? Destruíram o templo, beleza? E aí começou esses embates aí, essas tretas aí com os judeus, tá? Muito interessante, né? Ainda existiu um outro nome polêmico, né? Que foi o Calígula, que governou de 37 a 41 depois de Cristo. Esse é extremamente polêmico, né? Então, ele dizem que ele adoçava o vinho com mercúrio, né? E aquele vinho adoçado com mercúrio acabou mexendo com a cabeça dele, com o sistema nervoso dele, ele começou a fazer certas loucuras, né? Ele promovia grandes orgias lá em Roma, certo? Enfim, né? O companheiro dele era um cavalo, né? Tinha relações incestuosas com as irmãs, enfim, né? Então tudo isso aí que está por trás aí da figura do Calígula, né? Então ele não era muito bem quisto pela população, não, né? E nem pelos nobres, tá? O Senado também, não, depois disso, né, pessoal, não ia muito com a cara do Calígula, não, tá? Nesse contexto também, pessoal, olha que interessante, de vez em quando aparece algumas reportagens, né, sobre a erupção do vulcão Vesúvio, né? Ali nos arredores de Roma também, né? Que teria ali com a sua lava, certo? Encoberto as duas cidades, né, de Pompeia e Herculano, né? Então, muitas vezes essas escavações arqueológicas encontram lá, né, pessoas carbonizadas ali, fóssil, né, de pessoas carbonizadas ali que tem milhares de anos ali, né, certo? Centenas de anos, né, melhor dizendo. Beleza, pessoal? Então é muito interessante o Vesúvio, né, a erupção do vulcão Vesúvio, tá? Não podemos esquecer também da grande muralha do Adriano, né, que governou aí já chegando mais para o final aí desse Alto Império, né, de 117 até 138 depois de Cristo, que construiu uma muralha na região ali do norte da Inglaterra, né, proibindo que as tribos germânicas adentrassem o território romano. Tá? Então é muito interessante a gente perceber também que os germânicos, né, os bárbaros aí, já estavam de olho ali em Roma, né? Queriam chegando e, né, já davam ali o ar da graça. Tudo bem, pessoal? E por volta aí como eu falei para vocês, né, de 180 a.C., né, esse período aí importante para Roma, ele chega ao fim, tá? 180 depois de Cristo, certo, pessoal? Então, Alto Império vai de 27 a.C. até mais ou menos 180 depois de Cristo, certo? Então, por fim, certo? Esse foi o momento, né, da Pax Romana, você não pode esquecer, sempre aparece, né? Roma teria vivido aí uma era da felicidade que durou aí justamente esse período do Alto Império, certo? Houve inclusive ampliação do comércio ali na região do Mar Mediterrâneo, né? Roma começou a comercializar mais, né? Estava pacificada, certo? As regiões pacificadas, obviamente isso estimula o comércio, né? Fundaram-se, né, novas cidades ali naquele contexto do Mediterrâneo, tá? E o detalhe, pessoal, um dos detalhes mais importantes, tá? Houve um processo de expansão da cidadania,
certo? Muito importante para os homens livres aí, certo, pessoal? Então, expandiu-se a cidadania, né? Nunca que os gregos expandiriam a cidadania para aqueles que não fossem gregos, certo? Nunca que um ateniense expandiria a cidadania, daria cidadania para uma pessoa vinda da Ásia Menor, nunca, os romanos já fizeram isso. E aí o senso de império, né, senso de expansão dos ideais greco-romanos, que foi isso que eles fizeram, tá? Muitos escravos foram libertados nesse contexto, né? E aí escravo liberto já não é mais escravo. Então pode o quê? Podia se tornar agora, a partir desse momento, cidadão romano, certo? Já não tinha aquelas amarras que os prendia, né, ao trabalho compulsório. E os filhos e as mulheres, e a mulher, né, também não eram escravas, né, também não tinham esse peso da escravidão, certo? Os filhos não nasciam escravos, como era muito comum acontecer no mundo antigo, né? Lembra disso? Só tinha 3 tipos de escravidão: por guerra, por dívida e por nascimento, tá? Então se aboliu isso aí, um passo extremamente importante, tá? As mulheres, olha que interessante, as mulheres durante esse período aí do Império Romano, tá, passaram a ter bens, né? Passaram a realizar negócios, tá? Podiam ir e vir. Nunca que uma mulher ateniense podia ir e vir, nunca que uma mulher ateniense podia ter bens para negociar, certo? Não precisavam devolver o dote caso se divorciassem. Olha que interessante, certo? Então, Roma, pessoal, conseguiu, como eu falei para vocês, né, construir uma comunidade civilizada mundial, entenda-se mundial, ao redor do mar Mediterrâneo, tá? Através da difusão, né, do direito e do direito que era próprio, né, que Roma ajudou a se desenvolver, né, que desenvolveu bastante o direito romano, tá? E de outros valores de outros valores greco-romanos também. Isso é muito importante, tá? E consagrando a tendência aí ao universalismo, né, no sentido amplo, né, eram várias etnias sob o jugo romano, no entanto todos eram romanos e todos estavam sob o jugo da Roma antiga, das leis e deveres da Roma antiga, certo? E dos ideais cosmopolitas aí, certo? Então isso é muito importante, tá? O passo que Roma deu com relação aos gregos foi esse, tá? Então é muito importante aí que vocês guardem essas ideias aí. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho da cultura ali, desse período aí do Império, né, que se desenvolveu, algumas coisas interessantes, tá? E aí a gente vai caminhar para o período aí do Baixo Império, que é quando todo esse sistema aí começa a sofrer interferências, a gente vai ver quais foram essas interferências, né? Fatores externos, fatores internos, tá? Que levaram aí à queda desse Império Romano. Tudo bem, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa aula aí, curte aí a aula, beleza? E a gente curte aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê aí numa outra oportunidade. Beleza, pessoal? Um grande abraço, tchau, nos vemos. Falou!